Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 35 e 36, que dizem: O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Bom, queridos, aqui Jesus ele complementa o que ele comentou nos versos 31 e 32, onde ele disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse entendimento, esse alcançar essa verdade, liberta o ser humano. Mas não é um mero conhecimento, né, que liberta o ser humano, não é algo apenas do intelecto. Existe um mover de Deus, existe uma ação de Deus para nos libertar. É isso que ele diz aqui: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, existe o conhecimento do Evangelho, por isso que a palavra precisa ser pregada, todo esse ensino precisa chegar aos nossos corações e a outras pessoas, e há também um mover de Deus, um mover de Jesus, que ele age para nos libertar. E ele falando aqui sobre o escravo ele não tem lugar permanente na família. Na época da escravidão havia a família com os pais, os filhos, e havia, no nível mais inferior de todos, os servos. E os servos, obviamente, eles não recebem a herança da família. Quem recebe a herança é apenas o filho. Uma forma do escravo receber a herança seria se ele fosse inserido na família. Só que o escravo não pode fazer isso de si mesmo, né? Eu vou me inserir na família. Não. Quem insere esse servo na família é o pai. O pai tem esse poder porque ele pode dividir a herança conforme lhe aprouver. E é isso que acontece, queridos, na vida espiritual. Existia uma família que existia por toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que viviam numa comunhão plena de amor por toda a eternidade. Eles decidiram nos criar e decidiram nos integrar a essa família. Deus não nos trata meramente como servos, como escravos, como meras criaturas, como seres que foram criados e, enfim, para se manterem distantes, para se manterem ali próximos à família, mas não pertencentes à família. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é nos integrar à família celestial, à família perfeita, a família que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. E se nós quisermos essa relação profunda, essa relação natural, essa relação de família, nós precisamos nos achegar a Deus por meio de Jesus. Ele nos liberta da maldade, porque nessa família perfeita não há maldade. Então a gente tem que dizer não para a maldade para podermos nos achegar a essa família onde não há maldade. Então nós precisamos receber esse trabalhar de Deus no nosso coração para sermos libertos dessa maldade e nos achegarmos a Ele. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito da escravidão para termos medo novamente, não. Mas recebemos o espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito testifica dentro de nós que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, queridos, nós não fomos chamados para sermos meros escravos de Deus, meros servos de Deus, meros pessoas obedientes a Ele. Não, somos chamados para sermos filhos, herdeiros, co-herdeiros. É uma promessa espetacular, né, queridos? Em Gálatas capítulo 4, nos é dito: chegando à plenitude dos tempos, né, dizendo que agora como é esse processo. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, vocês não são mais servos, mas filhos. E se és filhos, também herdeiros de Deus por meio de Cristo. Então isso é maravilhoso demais, queridos. Deus nos trata e nos quer como filhos. Por isso que Jesus nos ensina a nos dirigir a Deus como um pai. Então não trate Deus como uma divindade distante, trate Ele como teu pai. Porque Ele te libertou de todo medo, te libertou de todo pecado para você fazer parte dessa família. Então saiba-se amado como um pai ama um filho. E muito mais do que qualquer pai humano sequer possa amar um filho. Deus te ama mais do que uma mãe, mais do que um pai. Saiba-se amado, saiba-se querido, saiba-se filho. Ele te liberta de todo mal e te quer como filho dele, um filho precioso dele. E ele nos liberta para sermos livres. Olha só, liberta-nos para sermos livres. Em Gálatas capítulo 5 nos diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não vos entregueis a nenhum tipo de jugo de escravidão. Então nós fomos chamados para sermos livres, para andarmos nessa liberdade que Ele conquistou para nós. Então, amados, que a gente veja isso. Em Deus nós fomos chamados para sermos filhos. Então saiba-se, queridos, e permaneça, né? A família às vezes tem problemas, família às vezes tem dificuldades, mas a família que nós fazemos parte, queridos, é uma família perfeita. Se a sua família natural, terrena, tem problemas, não remeta isso a Deus. Se você não teve um pai muito bom, não pense assim de Deus. Se você não teve um pai bom, que bom que agora você tem um pai bom. Todas as carências que você teve em relação ao seu pai ou em relação à sua mãe, saiba que você não terá nenhuma delas com teu Pai Celestial. Pelo contrário, nele nós encontramos a mais perfeita bondade, o mais perfeito amor. Jesus nos diz, se nós que somos maus sabemos dar bons presentes, boas coisas aos nossos filhos, né? Se um filho nos pede um peixe, a gente não dá um escorpião. Se ele nos pede um pão, a gente não dá uma pedra. A gente dá boas coisas, a gente sabe pelo menos isso. E aí Jesus diz, agora imagine o vosso Pai Celestial. Quantas coisas boas Ele tem para nos dar. Jesus veio com essa missão, queridos, nos libertar do jugo do pecado, do jugo da culpa e nos enxertar nessa família. Então, Jesus está aqui caminhando em João capítulo 8, dizendo, eu vim para libertar todos vocês, libertar-vos vocês da servidão, da escravidão e para colocar-vos dentro dessa família perfeita. Tem coisa melhor, queridos? E nós vamos passar a eternidade libertos de todo mal e junto do nosso Pai, para todo sempre. Maravilha, né, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.